Então, claro que músicas com muitos bemóis ou muitos sustenidos são mais difíceis. Não só tecnicamente, no sentido de que exigem extensões e mudanças de posição, mas também musicalmente é mais difícil afinar. Quando você tem músicas com muitos bemóis ou muitos sustenidos, você tem menos ressonância do instrumento, né? As notas que têm muita ressonância, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, essas notas principais, elas são todas ou sustenidos ou bemóis, ou seja, então você perde aquela ressonância natural do instrumento, não que ele tenha ressonância zero, mas é um pouco mais difícil de afinar, justamente por essas características. É tecnicamente mais difícil e a afinação também é um pouco mais difícil quando nós temos muitos sustenidos e muitos bemóis. Por isso que as tonalidades ficam para depois. Adivinha o que você deve fazer quando você estiver estudando em casa? Estudar mais as mais difíceis, porque as mais fáceis você já toca com facilidade. Já é natural delas que sejam mais fáceis. Então, se você estuda as mais difíceis, você se prepara para o pior cenário. Quando você tiver que tocar uma música que tem 5 bemóis, ou que tem 4, 5 sustenidos, você já praticou isso bastante. Quanto mais sustenidos e mais bemóis tem na música, menos fácil vai ser o nosso dedilhado. Porque se eu estou tocando Dó maior, eu consigo tocar uma escala de 2 oitavas sem fazer nenhuma extensão e sem mudar de posição. Espera aí que meu fio está atrapalhando. Então eu toco uma escala de 2 oitavas inteiras, sem precisar fazer nenhuma extensão e sem precisar fazer nenhuma mudança de posição. Agora, e se eu estou tocando, por exemplo, Ré bemol maior? Ou eu vou usar aqueles recursos que dificultam um pouco o dedilhado, de extensões, por exemplo, fazer a extensão do quarto dedo, esse tipo de coisa, que na prática é o que é menos feito, ou eu vou ter que fazer mudanças de posição. Então, por exemplo, veja, só aqui eu já tive que vir da primeira para a quarta posição, com extensão para trás, voltei para a terceira posição, vou para a segunda posição agora, vou para a meia posição. Vamos contar? Eu comecei na primeira posição com extensão para trás, então já tem uma exceção aqui. Eu não estou com a minha forma fechada, estou fazendo extensão para trás por causa do Ré bemol. O dedilhado mais comum para Ré bemol é esse, a gente sobe pela corda Dó. Porque quando você pode evitar uma mudança de cordas, né, no meio aqui do dedilhado, é melhor. Então você faz a subida pela corda Dó, ou seja, eu já vim da primeira posição com extensão para trás, vou para a quarta posição também com extensão para trás. Já teve mudança de posição, já teve 2 extensões. Aí eu vou para a terceira posição, então mais uma posição, 2 posições. Depois eu vou para a segunda posição, terceira posição, e depois eu vou para a meia, não para a primeira. Quarta. Então eu tive 4 diferentes posições, se eu considerar a primeira posição, 5. Para tocar 2 oitavas também. Então em Dó maior eu precisei de nenhuma extensão e nenhuma mudança de posição para tocar uma escala de 2 oitavas. Em Ré bemol maior, meio tom acima, mas que já entram 5 bemóis, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, eu precisei de 5 diferentes posições do violoncelo para tocar a mesma escala de 2 oitavas. Eu não toquei a 3 oitavas nem nada, eu fiquei em 2 oitavas. Mas eu precisei de 5 diferentes posições, enquanto que em Dó maior eu só preciso de uma e nem uso extensão nem mudança de posição.